Olá pessoal, para vocês que estão chegando agora no canal, bem-vindos. Não deixem de assistir a todas as dicas dos vídeos anteriores para não perder nada. Eu sou a Rose do Ateliê Rose Pinheiro. Bom pessoal, aqui nós vamos pintar então o vestidinho dela. Na verdade é uma jardineirazinha, aqui tem uma alcinha e aí vem a parte aqui da jardineira e aqui a blusinha, né, a manguinha da blusinha e a outra parte da manguinha aqui. Então eu vou estar fazendo a cobertura aqui com rosa, que eu já o rosa que eu falei pra vocês que é, só um minutinho aqui, é esse rostinho de boneca. E o sombreado, eu vou estar usando o malva. Eu testei lá no meu paninho e esse aqui vai ficar um sombreado melhor para a cor do tecido que eu vou fazer de barrado. Então, vamos ao preenchimento. Gente, eu estou usando o pincel chanfrado. Aqui vocês podem ver como ele é ótimo para chegar próximo ao risco e ele evita que a tinta borre para o outro lado, por isso que eu estou usando ele aqui. Vamos continuar. Feito o preenchimento, eu posso começar a entrar com as sombras. Se eu quiser fazer uma estampa nesse vestidinho dela, primeiro eu faço o preenchimento, faço o efeito de luz e sombra, depois, posteriormente, é que eu faço a parte de estampa. Então, por exemplo, aqui o braço dela está por cima, o vestido por baixo. Então, a sombra vai vir aqui no vestido. Sempre pouquinho, depois a gente repete o processo quantas vezes forem necessários. E vai puxando. Aqui, o braço dela faz sombra no vestido. Então, a sombra vem aqui e aqui entra mais luz. Vocês podem ver sempre que se de um lado entra a sombra, do outro vem mais luz. Aqui eu vou entrar com o branco, vocês veem que a barriguinha dela aqui tá bem saliente pra cima, então esse ponto vai pegar luz. Então, nós vamos entrar com o branco. Enxaguei o pincel, pego o branco sem excesso, começa com um pouquinho e vai puxando. Como eu disse, depois, posteriormente, nós podemos dar mais sombra e mais luz. Depois que a pintura seca. Sempre misturando as cores. Gente, não é esfregar o pincel, é passar o pincel muito delicadamente, porque senão vocês tiram a tinta ao invés de misturá-la. Aqui o vestidinho já está pintado. Na manguinha aqui da blusa, eu vou fazer na cor branco.
Então, eu vou estar preenchendo com branco. E aqui, ela tem 2 elásticos, um aqui, outro aqui. Eu vou estar pintando também de rosa, da mesma cor do vestidinho. Pouco de sombra, onde o elástico faz a dobra, tiro o excesso limpo no paninho o excesso do pincel e passo o pincel novamente para espalhar. Um pouquinho de luz. Nós temos aí o elástico dela pronto também. Gente, nós vamos pintar então a botinha. Eu coloquei aqui no paninho para vocês verem a diferença. Essa cor aqui é bastante utilizada, eu já comentei com vocês, é o sépia. Ele é um marrom meio esverdeado. Eu deixo até borrar aqui um pouco com o pincel bem molhado para vocês estarem vendo. E este aqui também é bastante utilizado, é o rústico. Ele é um marrom assim, mais fechado. Então, eu vou estar utilizando esses 2 tons. E um terceiro tom para clarear, que pode ser o camurça ou palha, ok? E outra coisa, pessoal, entre uma pintura e outra, entre uma etapa e outra, a gente lava os pincéis, dá uma lavadinha neles lá no copinho, que tá com água, e deixa ali do lado para usar na próxima etapa. E é lógico que após terminar a pintura toda, aí a gente dá o banho no pincel, é o banho no pincel mesmo, para tirar todo e qualquer excesso de tinta. Ok? Então, vamos para a nossa botinha. Eu vou iniciar dando uma cobertura com a cor camurça, que é mais clara. E depois, eu vou estar usando o sépia, que eu acabei de mostrar para vocês, e o rústico. Bom, eu cobri com camurça, agora eu vou começar a entrar com a cor sépia, vocês vão ver que tonalidade boa que ela vai dar neste caso aqui. Um tom envelhecido nessa botinha. Então, eu vou vir das extremidades para o meio. Aqui essa botinha está por cima e essa por baixo. Então, na que está por baixo, tem muita tinta, eu vou tirar, gente, ó. Limpei o pincel, tirei, limpei no paninho de novo. Vamos lá. Esse aqui é o que está por baixo. Até para diferenciar aqui a linha do desenho. Aqui tem vamos assim dizer, as ruguinhas da botinha, né? Acompanhando o desenho. Perto da sola mais escuro, tá próximo ao chão, né, gente? Tá vendo como o pincel chanfrado é bom pra fazer isso?
também tem uma ruguinha na bota. E aí, eu posso entrar já com a cor rústico, é uma cor mais marrom. Posso estar dando mais ênfase aqui nas dobrinhas, na parte de baixo, que é o solado. Aqui na definição da dobrinha, na parte de cima da botinha. E aqui, gente, tá faltando, assim, um ponto de luz, assim, em cima da botinha. Esse ponto de luz, no caso aqui, como é uma botinha escura, eu não vou usar uma cor branco. Eu vou usar uma cor num tom mais claro do que este que eu estou usando. Então, eu tô pegando um pouquinho, por exemplo, da cor pele. E aí, ela me dá aqui, ó, um tom mais claro aqui, um ponto de luz, sem necessariamente ser branco, porque o branco aqui tiraria um pouco dessa cor que eu estou querendo. Ok? Depois, no contorno, a gente vai fazendo mais os detalhes. Eu já dei um fundo aqui de branco na blusinha dela, mas sem a sombra, que a sombra eu vou dar depois na cor cinza, que são só coisas assim, muito pouquinho. Então, como aqui eu só dei o fundo, pessoal, então eu acabei nem colocando aqui, mostrando pra vocês, mas eu só passei o branco mesmo aqui na blusinha. Então, vamos dar continuidade. Vamos fazer o preenchimento, pessoal, desse sorvetão aqui dela, né? Então, eu resolvi fazer assim, meio que um degradê. Eu vou começar com um rosa mais clarinho e descer até um rosa mais escuro. Para isso, eu vou usar 3 tons. Eu vou usar o mesmo que eu usei aqui no vestidinho dela, que é, no caso, o rostinho de boneca, o rosa bebê e o rosé. Então, eu vou começar primeiro com o tom que eu usei no vestidinho dela, que ele é um pouquinho mais apagado, que é o rostinho de boneca. Vou começar nessa parte de cima, por enquanto, o preenchimento, certo? Então, vamos lá, gente. Eu vou preencher com um e vou descendo com o outro. Então, aqui, ó, pessoal, vocês viram que eu fiz meio que um degradê, né? Eu coloquei um tom de rosa aqui, um outro tom aqui, e aí eu fui descendo para esse rosa mais escuro, que depois a gente vai puxando assim, para eles irem se mesclando, como se um sorvete estivesse derretendo e pegando o outro. E aqui, a gente vai dando, entre as curvinhas do desenho, nós vamos fazendo as sombras necessárias. Então, deixa eu começar aqui com um tom aqui de rosa chá. Vou ver se não vai ficar muito escuro esse tom. Tô limpando bem o pincel, quase nada no pincel, pra dar essa tonalidade, ou eu posso usar também esse tom mais escuro que eu usei embaixo, pra ele fazer as sombras.
Sempre olhando o desenho, tá, pessoal? Como que está o desenho. Depois, nós vamos entrar com os pontos de luz. Vai deixar menos marcada essas sombras, mais bonitinho. Sempre misturando uma cor na outra, sempre esfumando a sombra. Esse é o segredo de você ter um desenho que fica agradável aos olhos. É isso que eu quero dizer, pessoal. Aqui, isso sendo um sorvete, gente, vocês podem usar a imaginação e fazer uma série de coisas, né? Fazer uma calda de chocolate escorrendo. Vocês viram que aqui onde é mais escuro, eu usei uma cor mais escura. Estou lavando o pincel, tirando o excesso, para que eu possa esfumar. Quero nada muito marcado. É o sorvete escorrendo, derretendo. Pegar um pouquinho de branco. Tô marcando aqui os pontos de luz. Esfumando também. Bem pouquinho. Branco perigoso, né, gente? Eu já falei. Um pouquinho de branco dá vida no desenho. Muito branco, você acaba com o desenho. Deixa eu limpar para tirar o excesso. E vamos esfumar. Vocês viram que aqui mais pelo centro é onde ele está mais iluminado, certo? Mais ou menos assim. Espalhando para as laterais. Esfumando um pouquinho mais aqui. Ó, aqui como ficou um excesso nesse tom meio marronzinho, eu peguei um pouquinho mais da tinta rosé, estou passando. Como a tinta está molhada, então, vai se espalhando. Esse é o truque da luz e sombra. Mais branco. Se eu coloquei sombra, em cima, luz. Sombra aqui segurando o coraçãozinho, em cima, luz. Isso é um sorvete, gente. Vocês vão fazendo até ficar com cara de bola de sorvete. Tá vendo? Não é aquela cor chapada que eu falei no outro vídeo. A luz e a sombra, ela dá vida pro desenho. Depois, como eu falei para vocês, podemos entrar novamente com luz e sombra, porque aqui, por exemplo, no rostinho dela, já tá quase seco. O tecido, ele absorve a tinta, então, ele modifica, conforme ele vai absorvendo e secando, ele modifica. Então, por isso que depois tem que voltar e dar os retoques. Estou fechando os potinhos. Pegar um pincel pequeno, para que a gente possa estar pintando o coraçãozinho ali em cima. Peguei esse aqui é um coraçãozinho, né, um confeito. Vamos pintar de vermelho, eu peguei aqui uma cor goiaba queimada. Vou pegar da tampinha mesmo, que é muito pouquinho, né, gente? Ó. Peguei o pincel, olha, língua de gato, que nesse caso aqui, olha, é arredondado ali a pontinha, então esse pincel é bom para fazer isso. Não tem esse pincel? Faz com outro pincel menorzinho, não tem problema nenhum.
Esse é o que eu mostrei no começo, o castelo, linha 548, número 2. Espalhei a tinta no vermelho, vou lavar. E aqui eu vou fazer algo para mostrar para vocês. Vou pegar um pouquinho de branco e dar uma luz em cima. Aqui no caso, gente, eu vou dar uma luz e parar. Depois eu dou outra, se necessário. Que o que acontece? Você começa a espalhar o branco, ele tira o vermelho, ou então faz o vermelho ficar rosa, né, gente? Então, deposita e tira. Depois a gente retoca com vermelho ou com mais branco, se necessário, ok? Bom, pessoal, voltando aqui à pintura, vocês podem ver aqui, o nosso foco hoje é luz e sombra, né? Então, não é para fazer fundo ou fazer chão. Então, enquanto a pintura secava aqui pra gente continuar em luz e sombra, eu pintei aqui o fundo. Esse fundo pode ser dado antes de iniciar o desenho também, para quem não tem muita habilidade, é o ideal, né? Assim evita de borrar no desenho. E fiz o chão aqui, que para mim o chão não fiz muita coisa, fiz como se fosse um assoalho de tábuas, mesmo porque a cor vai combinar com o desenho, e não é o foco aqui chamar a atenção no chão ou nenhuma paisagem de fundo. O foco aqui é a menininha aqui com o seu sorvete, ok? Eu vou começar usando o branco para dar um pouco mais de luz e volume. Essa luz vai dar um volume aqui no sorvete dela. Então, prestem atenção onde eu vou estar passando o branco, porque é como que se eu estivesse aumentando a bola de sorvete. Vocês vão verificar isso. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui, como vocês já podem ver no restante da pintura, conforme ela seca, porque aqui ela já tá seca praticamente, né? Levemente úmida, mas conforme ela vai secando e a tinta, o tecido vai absorvendo a tinta, elas vão se matizando entre si e não fica assim tão forte, onde a gente pensava, ia ficar muito forte e tal. Mesma coisa vai acontecer aqui, que eu passei um branco mais diluído, né? E ele não vai dar, assim que ele secar, não vai ficar tão forte. Caso alguma área a gente acha que fica muito forte, a gente entra com um pouquinho da cor diluída em cima do branco e refazendo também algumas partes de sombra. Enquanto eu estava pintando a menininha, pessoal, vocês desculpem, eu esqueci de pintar a forminha. Então, como eu quero entrar com luz e sombra aqui, eu só dei o fundo da forminha. Essa cor que eu usei foi a mesma que eu usei, foi o mauve que eu usei aqui para fazer o sombreado do vestido. Então, agora a gente vai estar entrando com uma cor mais escura para estar fazendo, vamos assim dizer, vamos supor que seja uma forminha que tenha, vocês estão vendo aqui que ela tem umas pontinhas, porque o papel ele é dobrado, a gente tem que dar esse efeito. Então, eu vou entrar com uma cor mais escura, no caso aqui eu vou começar com o rústico, fazendo esses, vamos assim dizer, esse plissado. A palavra certa é plissado da forminha, ok? Então, vamos lá. Bom, o que eu acabei de fazer aqui, pessoal, é o seguinte, quando eu vim com o pincel, havia uma gota ainda de água aqui em cima, eu não percebi, e
conforme eu deitei, essa gota caiu aqui. Por isso que eu vim com o pano limpinho, só coloquei aqui em cima assim para absorver, para tirar essa gotinha de água. Tomem cuidado com isso, tá, gente? Às vezes a gente tá fazendo as coisas com pressa e acaba não percebendo e acontece isso. Como a água tava limpa, então não teve problema. E a pintura de baixo também já tá mais seca. Então, vamos lá. Com essa mesma cor que eu acabei de utilizar aqui, que é o rústico, ela é uma cor bem coringa que a gente usa em vários lugares. Eu vou começar a fazer a segunda luz no cabelinho dela, a marcar melhor essas divisões e tá dando a segunda luz, quer dizer, a segunda sombra, tá, pessoal? Então, vamos lá. Uma orientação, pessoal. Eu estou usando o rústico e o meu rústico, ele é uma cor bem pigmentada e como as cores bem pigmentadas, eu falei pra vocês, elas tendem a ficar mais grossa, mais rápido que as outras. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei ele na bandejinha e estou colocando aqui do lado uma gotinha de água. Isso é água limpa, tá? Eu aproveitei um vidrinho aqui onde veio a aquarela silk, que já acabou, e uso pra pôr água. Então, eu tô usando água mesmo para diluir um pouco essa tinta. Vamos continuar. Bom, pessoal, agora que eu já dei uma segunda sombra, então eu vou começar a iluminar um pouco também esse cabelo, porque a luz e a sombra é que vai dar a diferença. Para isso, eu vou estar utilizando a cor, deixa eu ver aqui, pessoal, é o palha que eu peguei. Não vou estar utilizando o branco, porque como é um cabelo castanho escuro,
Então, se eu jogo um branco, dá uma diferença muito grande. Já o palha, ele já quebra um pouquinho. Então, aquela coisa, muito pouquinho lá no pincel, bem diluidinho. Então, a gente começa a jogar. Se eu joguei a sombra aqui, então, eu vou jogar a luz pra cá. Aqui, perto da franjinha dela, eu vou puxar um pouquinho de luz. A luz que vem de cima. Que pega o meio do cabelo. Não se preocupe não, pessoal, que ela tá bem diluída. Que eu deixei bem diluída para poder se misturar. Mesma coisa aqui. Eu não estou apertando o pincel, estou passando várias pinceladas para ela se misturar, sem apertar. Pincel é leveza, gente. Treina a leveza na mão. E mais aqui. Um pouquinho aqui do lado, a gente vai pegar mais luz. É como se pegasse no meio desse cacheado dela. Depois dessa luz, se a pessoa quiser mais luz, pode aplicar uma luz seca com o pincel pituá. Uma vez que eu apliquei a luz, eu posso vir dando novamente um ênfase nas sombras. Aqui eu tô fazendo bem passo a passo, pessoal, bem devagar, para que vocês possam estar pegando cada processo. Estou puxando agora já os cabelinhos para cima, olha. Em cima da luz eu já tô no topetinho dela. Como se eu estivesse já puxando os capuchinhos, né? Aqui descendo os fios do cabelo. A tinta aqui tá bem diluída, mas sem excesso no pincel. Pincel bem em pé, é esse pincel aqui quadradinho, né? Essa linha 421, número 4, esse aqui que eu tô usando. Que eu já tinha mostrado no início do vídeo. E um pouquinho mais aqui. O que pode ser feito? A gosto, tá, gente? Quem quer escurecer um pouquinho mais o cabelo dela nesses pontos. Pode vir com um pouquinho de preto, já que esse é um marrom bem escuro. E está colocando muito pouquinho aqui nessas divisões onde o cabelo dela faz essa ondulação. Se a pessoa quiser algo mais marcado. E aí está o cabelinho da nossa menina.
Depois nós vamos ver com o contorno. Com o pincel liner e a mesma cor que foi passada aqui em cima, o rústico, eu vou fazer a sobrancelha dela e o olho dela que é redondinho. Se houver necessidade, depois eu escureço um pouquinho o olho com o preto. O olho dela eu vou estar fazendo com esse boleador. Quem não tem boleador pode estar fazendo com o cabinho do pincel também ou pintando com o próprio pincel filete. Vocês viram que eu fui fazendo aos pouquinhos e depositando tinta aos pouquinhos, porque dessa forma, gente, não tem excessos para estar tirando, porque fazer correção depois é bem mais difícil. Para quem quiser, pode estar fazendo umas sardas nela também. Vou usar o pincel filete. Para quem não conhece esse desenho, é o desenho das magnólias. Muita gente que faz scrapbook utiliza carimbo dessas menininhas para estar pintando com aquelas canetas especiais para scrapbook mesmo. Esse mesmo rústico, ele pode ser utilizado, gente, para estar fazendo o contorno. Contorno da mão, contorno das perninhas, do sapato. Ele é uma cor, como eu disse para vocês, uma cor bem coringa. Para estar fazendo o contorno aqui do rostinho, eu vou estar misturando um pouquinho do palha no rústico, só para não deixar muito escuro, porque o contorno do rosto eu não gosto ele muito escuro. Aí eu testo num pequeno pedacinho para ver se a cor está boa. Gente, contorno não tem mágica. Quanto mais você faz, quanto mais você treina, melhor ele fica. A tinta tem que estar diluída, pincel bom, pincel filete bom. Vou estar colocando aqui uma gotinha de aquarela silk. Quem não tem, pode diluir em água. O segredo também do contorno é o seguinte: se você terminou seu contorno aqui, você molha o pincel novamente e vai dar continuidade. Dá continuidade um pouquinho atrás, para que não fique aparecendo emenda. Com essa mesma cor, eu vou fazer um contorno no cabelo também. Ok? Vamos lá.
Bom, pessoal, aqui vocês viram que eu contornei o elástico que prende o cabelo dela, certo? E com essa mesma cor também, nós podemos estar contornando a botinha. Deixa eu focar melhor aqui pra vocês, assim. Terminado de contornar, se vocês verem que há necessidade de dar algum ponto de luz, alguma coisa, gente, vai fazendo. Porque pintura é assim, quanto mais a gente olha, mais a gente quer mexer, quer melhorar. Aqui eu peguei um pouquinho, tô pegando um pouquinho do palha, diluindo ele, fazendo alguns pontinhos aqui. Na hora que ele secar, vai dar uns pontinhos de luz aqui. Vocês viram que pouca coisa, mas faz diferença, certo? Dá um up na pintura, ok?